Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra, de reconhecer, ó Pai, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, apresentada nas Sagradas Escrituras. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor fale, Senhor Deus, por meio do Teu servo, Senhor Deus, através do Teu Espírito ao coração de cada um aqui, que esteja suprindo a necessidade de cada um, Senhor, de ouvir aquilo que é necessário para a salvação da nossa alma. Fica, Senhor Deus, com esse momento e fala, Senhor Deus. Faça com que os nossos ouvidos e a nossa atenção esteja voltada unicamente para a Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei hoje de manhã, me senti provocado diante das coisas que li, de expor aos irmãos o Salmo 73. Eu já preguei sobre esse texto aqui na igreja. E por mais que eu tenha pregado domingo passado sobre ele, a palavra de Deus ela não se esgota. E precisamos ser lembrados de algumas coisas que são tão recorrentes da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, como nós temos aqui no Salmo 73. Livro 3, Salmo 73 ao Salmo 89. E aqui nós temos o problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. É um salmo longo, né? Nós não vamos conseguir expor todo o salmo no dia de hoje. Eu me propus a pregar versículo por versículo. Então, vai ser uma jornada aí, provavelmente 2 domingos. Vamos para a leitura do texto. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu não me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói
todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, do Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esse salmo aqui faz parte do terceiro livro do Saltério, que os salmos eles estão divididos por livros, e esse grupo de livros aqui é atribuído em especial a Asaf. Asaf foi um descendente de Gerson, filho de Levi, e era um dos líderes da música a quem Davi designara, como nós podemos ver em 1 Crônicas 15:16 e 2 Crônicas 5:12. Alguns comentaristas acreditam que esse salmo, bem como outros, foram feitos por Davi e destinados a Asaf para serem cantados por ele. Calvino pensa, quando fala sobre isso, dessa forma. Esse salmo é muito parecido com o Salmo 37, que vai falar, Salmo 37, no título da Sociedade Bíblica do Brasil, vai falar da temporária felicidade dos perversos, e o Salmo 49, que vai falar da vaidade do homem. E eles são parecidos porque discutem calorosamente o problema da prosperidade dos maus quando comparado aos justos. Só quando o salmista, aqui do Salmo 73, entra no templo, é que ele entende qual seria o destino final dos perversos. É interessante nós percebermos que esse é um questionamento que todos nós, de uma certa forma, já fizemos de forma mais ou menos intensa, quando os nossos olhos estão em coisas temporais, ou quando nós estamos passando por determinadas dificuldades, necessidades, a mão de Deus está pesando sobre nós, e aí nós olhamos para o lado, para a casa do vizinho, E aí, com os nossos olhos carnais, não compreendendo ou não vendo a soberania e os propósitos de Deus na vida do homem, em especial na vida da sua igreja, muitas vezes temos a mesma perspectiva do salmista aqui nesse salmo. Eu gostaria de, antes de iniciar essa nossa exposição, de apresentar uma divisão, que não é minha, é feita por Alan Harman, um comentarista, comenta esse capítulo, que divide assim: os versos de 1 a 3 representa a queixa do salmista diante de Deus. Os versos de 4 a 12 caracterizam, ou melhor, demonstram o caráter dos ímpios. O verso de 13 a 20 apresenta a resposta pessoal. Os versos de 21 e 22 são a confissão do salmista. E os últimos versos, ou seja, o verso 23 ao verso 28, é uma afirmação de fé. É interessante a gente perceber que ele começa com uma conclusão. E quando nós vemos esse salmo, como ele é descrito de alguém que olha para trás. Não alguém que está passando por esses tormentos ou essas lutas na sua mente, mas porque já passou esse tormento, essa luta, e agora ele começa a ver como realmente ele deveria ter enxergado naquele momento de cegueira e de escuridão. E aí ele começa com essa introdução, que é a declaração final, a sua declaração final de tudo aquilo que ele vivenciou e da circunstância em que ele se encontrava, de sua cegueira e da sua, como ele diz aqui, estupidez e ignorância. Quando ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel,
para com os de coração limpo. O Salmo ele se inicia com essa declaração da relação de Deus com o seu povo. Ou seja, essa é uma relação pactual. Deus está em comunhão pactual com o seu povo. Essa expressão com efeito tem um significado de fato, efetivamente, verdadeiramente, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A declaração desse salmista aqui reconhece que só Deus é bom e que a sua bondade tem um alvo específico. E que alvo específico é esse? Os seus filhos, ou seja, aqueles a quem Deus é pastor. O Salmo 23, lá no verso 6, ele vai dizer assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Segundo o salmista, essa bondade se manifesta, se expressa de tal forma na vida do povo pactual que ela persegue eles, persegue o seu povo, vai ao seu encalço e nos acompanha todos os dias da nossa vida, de tal forma que nos conduz para as mansões celestiais. Consequentemente, Deus não pode, diante disso, agir com injustiça ou maldade para com o seu povo, porque a bondade de Deus é incontestável e pura. Eu poderia aqui trazer vários textos que falam da bondade de Deus e que são textos que vamos lembrar em tempo de aflição e dificuldade essa bondade. O Salmo 16, versos 6 e 7. Abra aí. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me responde. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Veja o Salmo 25, verso 7, quando diz assim: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. E mais um texto, Salmo 27, verso 10 a 14, quando diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu alistei aqui vários salmos e vários textos da Escritura que poderiam mostrar claramente, de forma explícita, ou por meio de uma narrativa, a bondade de Deus no meio do seu povo. Porque Deus é bom para com o seu povo. Não pode haver dúvida sobre a bondade de Deus em prol do seu povo, para aqueles que são definidos aqui na Escritura como os de coração limpo. Veja o que o Salmo 31, verso 19 vai dizer: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Isaías 63, verso 7, também vai falar dessa bondade quando diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades.
O crente, quando ele entra em choque com esse tipo de tensão intensa aqui, que o salmista apresenta, ele deve se apegar aos atributos divinos de Deus expressos em sua palavra para calar esse coração, para calar essa voz de dúvida. Matthew Henry, comentando Jó, capítulo 24, verso 1, quando ele se encontrava nesse tipo de tentação, ele diz que Jó se apegou à onisciência divina, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Jeremias, quando passa por uma situação semelhante, de dificuldade, ele se apega à justiça de Deus. E o princípio que segue Abacuque, por não entender as coisas que estão se desenvolvendo diante dele, é a santidade de Deus. No caso aqui do salmista, é a bondade do Senhor. Quando estamos passando por determinadas dificuldades, provações, dúvidas, nós precisamos ser lembrados daquilo que Deus fala em sua palavra, para não sermos tentados a interpretar essas coisas de modo carnal. É interessante, nós estamos estudando, a segunda parte não, os versos 27 a 33 de Marcos, capítulo 8, quando é a confissão de Pedro, e nós vamos falar isso na próxima exposição. E é muito interessante que ele reconhece que o Senhor Jesus era o Messias, era aquele ungido que viria resgatar o seu povo, mas ao mesmo tempo ele não entendia qual era a missão desse Messias naquele momento. Nós somos assim. Nós olhamos para as coisas de Deus, para o próprio Deus, para as coisas que Ele está fazendo, reconhecemos muitas vezes muitos dos seus atributos, mas nos perdemos. Não conseguimos muitas vezes ligar essas coisas, aquilo que Ele quer, o propósito final de todas as coisas da nossa vida e na vida da sua igreja. E aí metemos os pés pelas mãos, como Pedro. Você chega para o Senhor Jesus, não, você não pode morrer, não fale isso, não diga isso. E a resposta que ele tem é, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Matthew Henry, falando sobre isso, ele diz assim: estas são verdades que não podem ser abaladas e pelas quais precisamos decidir viver ou morrer. Mesmo talvez seja impossível conciliarmos todas as disposições da providência com estas verdades. Precisamos crer que elas são conciliáveis. Note que os bons pensamentos acerca de Deus nos fortificarão contra muitas das tentações de Satanás. Verdadeiramente bom é Deus. Ele tinha em mente muitos pensamentos acerca das providências de Deus, só que esta palavra ao final lhe foi por apoio. Por tudo isso Deus é bom, bom para com Israel e certamente para com as pessoas de bom coração. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele vai dizer que é bom termos certeza do que sabemos, pois nos será âncora segura e boa quando formos fustigados pelas tempestades misteriosas que surgem das coisas que não entendemos. E essa âncora só pode ser nos dada pela palavra de Deus. Ela é o nosso escudo contra todos os dardos inflamados do maligno. É isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, verso 16. Quando fala da armadura de Deus, ele vai dizer assim: embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É interessante, só a título de curiosidade,
aquelas setas que eram lançadas, elas tinham fogo nas pontas. E quando eles jogavam, onde caía, se caísse em determinado objeto, pegava fogo. Se caísse numa pessoa, ferisse a pessoa, além de feri-la, queimava o local. E o escudo desses homens eram de couro, e antes que eles saíam para as batalhas, eles molhavam esses escudos. Porque quando os arqueiros jogavam essas setas inflamadas, e se o escudo pegasse fogo, ele teria que lançar o escudo fora e ficaria desprotegido. E aí eles colocam o escudo. As flechas inflamadas batiam, seu fogo se apagava. E logo após eles quebravam e tiravam aquelas flechas do escudo. É isso que a palavra de Deus faz com os dardos inflamados do maligno, aqueles pensamentos que são carnais e que têm origem no próprio inimigo, querendo distorcer as verdades de Deus, como foi com Pedro. Ele reconhece que Cristo é o Messias, mas o descaracteriza para a obra que ele veio unicamente cumprir como Messias. Veja o que Provérbios capítulo 30, verso 5 vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. A nossa oração, queridos, deve ser assim: meu Deus, por mais desorientado e confuso que eu esteja, nunca permitas que eu pense mal de ti. Se eu não entendo, nunca permitas que eu deixe de crer em ti. Spurgeon vai dizer que esta deve ser a nossa postura, que não pode ser diferente disso. E aí ele diz: tu és bom a Deus para com aqueles que tu fizeste bom, para o coração daqueles a quem tu regeneraste, tu não o entregarás aos seus inimigos. Quando ele fala aqui, com efeito, Deus é bom para com os de coração puro, ou seja, de coração, de mente, o homem interior. Essa expressão aqui é a mesma que nós vemos lá no Salmo 24, 4, que se refere aos verdadeiros israelitas, ou seja, aos verdadeiros filhos de Deus, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É a esses que a Escritura está se referindo aqui. E quando ele fala de puros de coração, eu me lembro de Apocalipse capítulo 14, verso 9. Quando ali em Apocalipse ele fala da marca da besta. Que a marca da besta estará na fronte, ou seja, na testa e nas mãos. E por que isso? O que é a marca da besta? Na realidade, isso é uma alegoria. Porque aqueles que não estão no Senhor, eles têm essa marca da besta. E por que essa marca da besta se manifesta na fronte? Porque eles têm a mente desse mundo. Porque os seus pensamentos, a sua mente não é transformada pela mente de Cristo. E por que a marca está nas mãos? Porque as mãos representam obras. A ideia aqui que aqueles que são marcados pela besta, eles têm um pensamento e ações únicas, ou seja, um pensamento contrário à palavra de Deus e ação e obras que demonstram o seu distanciamento, a sua alienação de Deus. Quando a Escritura fala aqui com os limpos de coração, ou também poderia ser limpos de mente, tem esse mesmo significado. Ele está falando daqueles que praticam obras santas, que têm pensamentos puros, ou seja, que têm a mente de Cristo, que caracterizam aqueles que têm a marca de Cristo, ou seja, têm a mente de Cristo e praticam as suas obras. E essa descrição aqui
vai representar literalmente aqueles que têm uma mente para com Deus, ou seja, à luz do Novo Testamento, a mente de Cristo. O apóstolo Paulo disse que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque não tem a mente de Cristo, porque para eles essas coisas são loucuras. E ele diz que nós temos a mente de Cristo. E mente aqui inclui as faculdades de perceber e entender, como a habilidade de sentir e julgar e determinar aquilo que acontece ao nosso redor. Essa mente nos é dada pelo Espírito Santo, por meio do conhecimento e da memorização da palavra de Deus. Lá em João capítulo 14, verso 26, ele diz assim, o Senhor Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Às vezes nós pensamos que isso é uma promessa somente para os discípulos ali. Mas os discípulos ali, por mais que fossem receptáculos primeiro dessas promessas, nós estamos neles como igreja. E aí, certo comentarista, comentando sobre esse texto, ele diz assim, o Senhor não vai lembrar coisas que nós não conhecemos. Por isso a importância da leitura da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, porque no momento certo, o Espírito Santo trará essas coisas ao seu coração. Matthew Henry, falando sobre essas pessoas de coração puro, ele diz assim, as pessoas de coração puro formam o Israel de Deus, purificado pelo sangue de Cristo, lavado da contaminação do pecado e completamente dedicado à glória de Deus. Um coração reto é um coração puro. A pureza é a verdade contida no nosso íntimo. Deus, que é bom para com todos, é de maneira especial bom para com a sua igreja e com o seu povo, como foi bom para com Israel na antiguidade. Deus foi bom para com Israel ao libertá-lo da escravidão do Egito, trazendo-o para uma aliança consigo mesmo e entregando-lhe as leis e os seus estatutos, bem como nas várias intervenções que fez ao seu favor. Ele é de maneira semelhante bom para com todos que têm um coração puro e independentemente do que ocorrer, não devemos pensar de modo diferente. Quando Calvino comenta esse texto também, essa expressão, ele diz assim, vou repetir literalmente, eis a razão porque o profeta fala expressamente de Israel e porque imediatamente a seguir limita esse nome aos que são retos de coração, que é uma espécie de correção da primeira sentença, pois muitos orgulhosamente se põem a reivindicar o nome de Israel como se constituíssem os membros principais da igreja, enquanto não passam de ismaelitas e edomitas. Davi, pois, com vistas a apagar do catálogo dos santos todos os filhos degenerados de Abraão, a ninguém reconhece como pertencente a Israel, senão os que cultuam a Deus com pureza de coração e retidão, como se quisesse dizer, quando declaro que Deus é bom para com Israel, não tenho em mente todos que, descansando contentes, numa mera profissão de fé externa, exibem um título israelita, mas para quem tal título não se adequa, falo, porém, dos filhos espirituais de Abraão, a que se consagram a Deus com sincero afeto de coração. Davi, o salmista, ao enaltecer a benevolência divina para com o povo escolhido e para com a igreja, sentia a necessidade de eliminar de sua membresia os hipócritas que haviam apostatado do culto divino e eram indignos de desfrutar do paternal favor de Deus. Nesse início de salmo, o salmista quer deixar claro a conclusão de todo um processo em que ele mesmo se diz embrutecido e ignorante,
mas que agora ele consegue ver. Isso muito nos parece com a história de Jó, que passa por todo aquele sofrimento e ao final de tudo ele reconhece: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos conseguem ver. Duas coisas aqui chamam a nossa atenção. Em primeiro lugar, a nossa cegueira. Porque precisamos passar por essas coisas para reconhecer a Deus. E a segunda coisa, só os crentes, só os de coração puro, quando caem em situações como essa, em ciladas como essa, seu próprio coração, ou as tentações vindas de Satanás, só esses, ao final de todo o processo, conseguem ver a verdade. Verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Conquanto ele conhecesse, o salmista conhecesse bem a verdade, ele dá vazão à sua dúvida. Calvino vai dizer, comentando esse texto, que embora o salmista não exercesse um grau comum de piedade genuína, ele teve dificuldade de manter-se de pé enquanto era arremessado de um lado para outro no chão escorregadio em que era colocado. Por isso, a exortação de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, é tão viva e necessária para todos nós. Aquele, pois, pensa estar de pé, veja que não caia. E perceba aqui, quanto a mim, porém, é uma expressão enfática, porque, embora a vontade de Deus fosse tão real, quando ele olha a prosperidade dos perversos, ele não percebeu nisso tudo que Deus é bom para com o seu povo e que as suas misericórdias não se esgotam na vida do povo de Deus. É muito interessante nós analisarmos dentro desse contexto Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao verso 25. Esse texto vai dizer assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Vejamos aqui, o tema do livro de Lamentações, Jeremias, é os terríveis efeitos da rejeição de Deus pela nação e a inevitável dor que vem como consequência disso. O propósito do livro de Lamentações de Jeremias é demonstrar a justiça e a justa indignação de Deus ao trazer juízo sobre a casa de Judá por causa do seu pecado, ensinando assim o povo de Deus a evitar o pecado e o juízo que veio sobre Judá, olhando para Deus como sua única esperança. Esse livro provavelmente foi escrito por uma testemunha ocular que viu a queda de Jerusalém. Israel, quando é levado ao cativeiro, Jerusalém é arrasada. O profeta senta e chora e lamenta por Jerusalém, como está descrito em Jeremias 9:1. Prouver a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. E ele começa a sentir ciúmes, juntamente com muitos outros santos, a sua observação de que os perversos parecem triunfar, parecem viver bem, faz nutrir dúvidas acerca da bondade de Deus.
Ele diz: os meus pés quase se desviaram. É muito interessante que nós vamos ver que os erros do coração e da cabeça logo vão afetar a conduta de uma pessoa. Porque há uma estreita relação entre o coração e os pés. Por isso o Salmo 119 vai dizer assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Perceba aqui que o salmista mal podia ficar de pé, a sua retidão se dissipava, seus joelhos se dobravam como um muro que caía. Quando os homens duvidam da justiça de Deus, a própria integridade deles começa a vacilar. E não diferente aqui, o salmista não conseguia prosseguir em sua caminhada de fé, pois os seus passos escorregavam, seu caminho agora parecia escorregadio, pois a sua mente estava turvada. Ele se encontrava debilitado por toda a ação prática e em grande perigo de pecado efetivo, estando desse modo prestes a sofrer uma queda infame. E aí a gente olha esse contexto, a gente percebe como é importante vigiarmos o homem interior. Visto que esse homem interior pode causar um efeito no caráter exterior. O salmista está nos dizendo aqui que todos estamos em perigo de cair, a menos que sejamos sustentados pela poderosa mão de Deus. E essas coisas nos humilham diante de Deus e dos homens. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos homens como Davi, Jó, Abacuque, passando por situações como essas, nós não podemos achar que vamos ficar incólumes diante do nosso terrível adversário, diante do diabo, com seus inúmeros artifícios, ofuscando constantemente os nossos olhos e anuviando, aturdindo a nossa mente. Nem achar que somos mais capazes que esses nossos irmãos do passado, mas olharmos o seu exemplo e com o final das suas tribulações, lançar a nossa confiança naquele que pode suster em horas tão apertadas como esta aqui, descrita pelo salmista. Calvino vai nos dizer que quando a menor tentação procura desalojar essas verdades da nossa mente, prova-se que não fomos ainda verdadeira e energicamente convencidos da sua veracidade. Matthew Henry nos diz que até mesmo a fé dos crentes firmes pode, em certos momentos, ser profundamente abalada e quase extinta, pois existem tormentas que vêm para testar até mesmo as âncoras mais firmes. Quando nós olhamos para a Escritura, por exemplos de servos de Deus no passado, que provaram a boa mão do Senhor em meio a dificuldades e tribulações, nós devemos conter o nosso coração e perceber que a boa mão da providência divina vai conduzir todas as coisas da nossa vida para o bem daqueles que amam, que verdadeiramente amam a Deus. É isso que Paulo vai falar em Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O verso 3, nós vemos aqui o salmista declarando a natureza da sua tentação com que fora assaltado. Ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Parece que ele chega a pensar
que o Israel de Deus não era mais bem-aventurado do que os outros povos. E que Deus, na verdade, não tratava de forma distinta no que diz respeito à sua benevolência, o seu povo, daqueles que não são povo de Deus. Abra Malaquias, capítulo 3, verso 13 a 18, o texto que foi citado aqui hoje de manhã. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito dele. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim peculiar tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui o assunto do profeta em Malaquias é o julgamento divino. Ele mostra que há uma diferença fundamental em quem serve a Deus e em quem não serve. E não só aqui agora, mas também no dia do grande tribunal de Deus. O que é mais significativo? Injustiças, desigualdades serão estudadas à luz do julgamento final. Quando a inocência e culpa serão reveladas e as oportunidades para o arrependimento terão terminado. Malaquias está virtualmente dizendo: vivam as vistas daquele dia. Essa é a sua declaração do pecado. Eu invejava os arrogantes. É muito interessante perceber o vocábulo arrogante aqui, nesse texto, que dá a ideia de brilho, algo que se ostenta, que se exalta. Spurgeon, comentando esse verso, ele diz que os soberbos, pela ostentação, provocam inveja aos outros. E aquele cuja mente não está firme espiritualmente são infectados por essa doença danificadora. É lamentável que um crente diga ter inveja. Pior ainda é ter inveja dos perversos. E aí nós olhamos isso e percebemos como essa confissão é pertinente a um grande número de pessoas como nós, crentes. Os olhos dele estavam fixados demasiadamente nas coisas do presente e esquecia-se das coisas futuras. Via a aparência exterior deles e negligenciava o desconforto da alma desses homens. É interessante porque quando eu estava relendo, estudando esse texto, eu me lembrei da nossa situação presente. E muitas vezes a gente se espanta quando a gente vê uma pessoa famosa, está sempre aparecendo em redes sociais, né? Que a rede social é um retrato falso, muitas vezes, né? Que ninguém bota tristeza em redes sociais, só coloca coisa boa, né? Aí você vê lá a pessoa bonitinha, cheirosinha, rindo, feliz, de férias, com um barco, uma casa de praia e tal, sendo ovacionado pelas pessoas, onde passa as pessoas param, querem autógrafo e tal.
Aí depois de um tempo você vê um homem desse tirando a sua vida. E aí estupidamente você, mas ele tinha tudo. E quando algumas pessoas vão sondar, vão fazer uma história, um documentário da vida daquela pessoa, que entra nos pormenores da sua vida, percebe que tudo que ele tinha só servia para torná-lo mais triste, mais encerrado no pecado, mais amargurado, mais distante da verdade. Às vezes nós pensamos que essas coisas que sustentam o nosso corpo e a nossa vida nesse mundo trazem a satisfação que nós sempre queremos, o bem-estar, o conforto. Pode ser o bem-estar e conforto físico. Mas quando o homem, na sua alma, no seu interior, não está bem, nada do que ele tem compensa o que ele sente dentro do seu coração. Ele tenta e se alegra momentaneamente nessas coisas, mas a sua alegria não permanece, porque é algo fugaz, algo mentiroso. O mundo está sempre dizendo que nós podemos viver bem sem Deus. Nós podemos viver bem com um bom salário, com uma boa casa, com uma família, com muitos filhos, com uma boa religião, mas sem Deus. É impossível viver em paz nesse mundo sem Deus. Spurgeon faz uma comparação interessante, ele diz assim: quem inveja a gordura do boi quando se lembra do matadouro? Há crentes que são fracos e aflitos, estão extremamente tentados a invejar a abundância temporária dos ímpios. O salmista observou que os ímpios soberbos desfrutam de uma grande prosperidade, saúde, bem-estar, paz, mas que ela é temporária e irregular nesse mundo, pois eles estão debaixo do juízo divino. E ainda em sua cegueira ele diz assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. E se nós olharmos um pouquinho, sem muita, vamos dizer assim, sem muito envolvimento, nós vamos ver que essa afirmação dele, humanamente falando, é falha. É falha. É uma observação pura e simplesmente externa, como se nós estivéssemos olhando o Instagram de uma pessoa. E é tão interessante isso, porque eu me lembrei de um caso de uma pessoa que mostrava-se no Instagram e sempre se mostrava bem e tal, e, né? Daqui a pouco, sabe de fulano? Sim, se matou. Eu falei, como assim? Como assim? Nós somos acostumados a olhar as coisas com os nossos olhos. Imagine se eu começar a julgar as coisas pelos meus olhos. Eu não consigo enxergar de longe. Tem gente que não consegue enxergar de perto. E os nossos olhos físicos são um bom exemplo dos nossos olhos espirituais. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar além e aquilo que está bem próximo de nós.
Porque para eles não há preocupação. As aparências por vezes enganam. À primeira vista, os olhos do salmista, os perversos nunca ficam doentes, são imunes aos problemas que com frequência afligem outras pessoas. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. É sempre assim, quando estamos em grande aflição, nós não conseguimos ver. E ele diz que ele se sente, assim, depois de tudo que aconteceu, ele se sente bem em não ter proferido isso, não ter publicado isso, mas ter guardado pura e simplesmente aquilo para o seu íntimo, que já era uma grande afronta diante de Deus. Essa expressão que ele usa aqui, preocupações, o seu sentido é de uma morte que vem de forma tranquila e sem sofrimento. Espera-se que em sua morte haja uma diferença entre os crentes e os ímpios, que entrem evidentemente em apuros. E aqui nós estamos vendo a noção de uma morte tranquila e sem sofrimento, que não significa um futuro feliz. Mas é isso que eles pensam. Porque eles morrem de súbito e no instante, não tendo de lutar com as dores agudas da dissolução, se vão. E aí o salmista, por essa visão distorcida, ele se queixa de que os ímpios caminham para a morte, seguindo uma vereda amena e tranquila, sem muita perturbação, nem ansiedade. Perceba como, quando não estamos com os olhos no Senhor, quando não estamos fazendo como Davi fala no Salmo 131, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nós não conseguimos ver. E generalizamos realidades que estão na nossa cara. Certo comentarista diz assim, a respeito disso: não são arrastados para a morte, nem por mãos humanas, nem por sentença do magistrado, o que merecem, nem por qualquer prolongamento, nem por dolorosos tormentos mentais ou físicos, que é o caso em relação a muitos homens bons, mas desfrutam de uma morte suave e tranquila, descendo da sepultura como fruto maduro da árvore, sem qualquer violência utilizada contra eles. O salmista só consegue perceber a plena realidade da situação mais adiante no Salmo, lá nos versos 16 a 20, ele vai mostrar isso. Parece que ele ainda tem de aprender que a aflição não é necessariamente um sinal do desfavor divino. Pelo contrário, é muito interessante nós vemos como o pensamento do mundo, ele modifica. E há um tempo atrás, eu vou dizer que nos primeiros séculos da era cristã, muitos crentes pensavam que morrer no martírio e as aflições eram coisas boas e se lançavam imprudentemente sobre essas coisas. Perceba como o pensamento muda. Naquele tempo, os cristãos davam testemunho da sua fé. Muitos morriam por causa do Evangelho e não temiam a sua vida, pregavam e diziam a respeito de Cristo, posicionavam-se diante de uma sociedade que perseguia e matava cristãos, e muitos morreram. E houve a tendência de muitos acharem que, eu vou por esse mesmo caminho, ou seja, desejando a morte, não com o objetivo de glorificar a Deus, mas de ser reconhecidos. Como é que é o ser humano, né? E aqui nós estamos vendo o completamente oposto.
completamente oposto. A aflição não é necessariamente um sinal de desfavor divino. João capítulo 9, versos de 1 a 3. Jesus estava caminhando com seus discípulos e aí encontra um cego de nascença. E o conceito é que se o homem tinha algum mal em seu corpo, é por causa do pecado. Isso não é uma verdade absoluta, né? Nós sabemos que existem pecados que levam a doenças, mas nem toda doença é fruto de um pecado, é fruto do pecado original. É fruto da queda do homem. E por isso essas coisas nos são acometidas, mas não é fruto de um pecado específico. E aí os seus discípulos, mestre, olha esse homem, ele é cego, quem pecou foi ele ou seus pais? E aí o Senhor Jesus diz, nem ele nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Veja que privilégio é você ter uma deficiência. E essa deficiência ser instrumento de Deus para glorificar o seu nome. Hebreus é uma outra situação que demonstra o sofrimento e a perseguição ligados ao favor divino. Lá em Hebreus capítulo 12, nos versos 7 a 11, quando ele fala da disciplina, e lá no verso 4 ele diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Ou seja, a igreja estava sofrendo perseguição por causa do evangelho. E o Senhor Jesus estava dizendo ali, por meio do seu apóstolo, ou discípulo de apóstolo, que escreveu a carta de Hebreus, olha, vocês estão passando por isso, vem coisa pior. E ele vai dizer que isso era disciplina na vida da igreja. Eles precisavam ser corrigidos. Eles precisavam ser disciplinados. Eles precisavam ser conduzidos. E aqui eu não saberia dizer exatamente se era por um pecado que eles cometeram ou que eles precisavam ser corrigidos para que cada dia mais fossem aperfeiçoados. E a perseguição da igreja servia para esse propósito. Aflição ligada ao favor divino. João 16, 33. Quando o Senhor ali, os seus últimos momentos, fala muitas coisas a respeito dele e daquilo que haveria de acontecer, até mesmo com a vinda do Espírito Santo, ele vai dizer assim, no mundo passaste por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições relacionadas ao favor de Deus. Spurgeon vai dizer que os ímpios prósperos escapam, no contexto desse salmo, da labuta dos mortais que afligem a massa da humanidade. E essa era a visão do profeta. Ganham o pão sem cuidado, vinho sem restrições, as dificuldades domésticas, não os afligem, não os molestam como molestam as pessoas comuns. Como ele diz assim, nem são afligidos como os outros homens. Verso 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Tribulações violentas não surgem para acossá-los na perspectiva do salmista. E muitas vezes isso acontece mesmo com o propósito de serem entorpecidos do seu pecado e permanecerem no seu estado
para receberem juízo de Deus. E aí, por um outro lado, não sentem por causa disso a dor sobre a ação da vara divina. Eles são corrigidos, mas não sentem isso. Enquanto muitos santos ficam pobres, passam aflição, os pecadores prósperos não passam por nada disso. Esse era o conceito desse homem. E aí Spurgeon, comentando essa declaração, esse homem que se achava, como ele mesmo diz, embrutecido, ignorante, em um estado irracional, diz assim: eles são os piores que os outros homens, mas estão em melhor situação. Fizeram pouquíssimos investimentos, mas obtiveram os maiores ganhos. Merecem o lugar mais quente do inferno, mas têm o ninho mais quentinho. Tudo isso está claro para os olhos da fé, que desvenda o enigma. Contudo, para os ofuscados olhos da razão, parece um enigma indecifrável, já que não terão nada no futuro, então que tenham o que puderem no presente. Afinal de contas, eles só possuem o que é de valor secundário. E o fato de possuírem essas coisas visa nos ensinar a dar pouco valor às coisas passageiras. Se os bens terrenos fossem de muito valor, o Senhor não teria dado tanto isso para os que têm menos do seu amor. Nesse verso ele está declarando que os ímpios desfrutam de um deleitoso repouso e são como que por um especial privilégio, isento das misérias a que as pessoas comuns, a humanidade em geral está sujeita. E sem dúvida, os ímpios eles se envolvem simultaneamente em aflições e no bem. Como é muito claro para nós. E Deus, com frequência, executa seu juízo sobre eles. Mas com o propósito de testar a nossa fé. Ele sempre coloca isso, diz João Calvino, alguns desses homens em estágio elevado, como que desfrutando de privilégios, de viverem um estado de isenção de calamidade, como aqui está sendo descrito. Como é fácil nós generalizarmos essas coisas quando os nossos olhos não estão no Senhor, quando os nossos olhos estão muito nessas coisas presentes. E nós não conseguimos ver o que Deus quer fazer com essas coisas presentes na nossa vida futura. Calvino faz uma aplicação interessante desse verso, dizendo que quando consideramos que a vida dos homens é saturada de labor e misérias, e que essa é a lei e a condição de viver destinadas a todos, é uma dolorosa tentação contemplar os que desprezam a Deus, entreguem a seus luxuriantes prazeres e em pleno desfruto de grande tranquilidade, como se tivessem colocados acima do resto do mundo, em uma região de deleite, onde separam um ninho para si próprios. É por isso que o verso 6 vai dizer assim: daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Veja que esse estado falso, essa impressão falsa de bem-estar, faz com que eles avancem nos seus pecados. Daí a soberba, eles vivem anestesiados em seus pecados,
não sabem que estão emboscando as suas próprias vidas. Como diz Provérbios capítulo 1, verso 18 e 19. Queridos, nós vamos parar por aqui. E o que nós inicialmente estamos vendo é muito interessante nos Salmos, quando ao iniciar um texto sobre uma queixa ou sobre uma dor, colocar-se antes de tudo a resolução da questão. O Salmo 32, que vai falar do pecado de Davi, ele começa assim. Esse salmo que vai falar da estupidez e do embrutecimento nosso com relação à nossa realidade e a quem é Deus, começa também assim. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Nós devemos nos lembrar disso, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Não porque deve aplacar, ou é uma maneira psicológica de lidar com o problema e vencê-lo, não, porque é a realidade. É a realidade, é a nossa realidade. Nós temos do nosso lado e ao nosso favor um Deus que é nosso Pai, que é bondoso, que é misericordioso. E Ele quer que nos momentos de dificuldade possamos sentir a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Nos momentos de grande aflição, de grande sofrimento, perceber o amor de Deus diante daquela situação. E quando nós conseguimos chegar a esse entendimento, toda aquela provação e toda aquela dificuldade que vivemos é passada em glória e com o nosso coração em paz diante de Deus e dos homens. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Senhor Deus, que o Senhor esteja nos dando, por meio da Tua Palavra, essa segurança, esse sentimento. Nós não vivemos por aquilo que sentimos, porque muitas vezes não vamos sentir a presença de Deus e o seu conforto. O próprio Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ele está no meio da morte, ele está no meio da destruição, mas o Senhor está com ele ali. E que precisamos, como Gease, Senhor, que os nossos olhos se abram para podermos ver que aqueles que estão do nosso lado são maiores e mais poderosos que os nossos inimigos. E possamos ver em todas essas coisas a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para com os seus filhos, para com, como diz a Escritura, os de coração limpo. Senhor, não permita que momentos como esse tenhamos o mesmo procedimento do salmista aqui, mas que a exemplo também dele possamos perceber
que verdadeiramente Deus é bom para com a sua igreja. Deus é bom para conosco. É o que nós pedimos. Consola, Pai, os nossos corações. Nos dá vigor em momentos de dificuldade, Senhor Deus, que estamos nos sentindo imersos em tentações, em provações, mas jamais possamos duvidar da bondade e da misericórdia de Deus, porque ela independe da circunstância e daquilo que estou vivendo no momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.